você não é o doninho da bola, né, que pode chamar todo mundo de idiota. E veja, meu apontamento não é que você não pode chamar as pessoas de idiota. A questão é, tem galera que tem um discurso em relação a essa produção, você acha que podemos vencer? Não só podemos, como já vencemos. Essas coisas vão e voltam, né? Essas coisas vão e voltam. Quando começou o YouTube, a gente tinha uma ascensão certa aqui no YouTube para certas visões de mundo, certo? De outro ponto, para o ateísmo, por exemplo, de outro ponto, é fato que há um avanço das pautas de pessoas que são homossexuais, que elas têm uma participação muito maior na sociedade hoje do que há 50 anos atrás. Então veja, não é que nós podemos vencer como se fosse uma partida de futebol, que quando encerra os 45 do segundo tempo, acabou a partida e você venceu ou você perdeu. É um processo, e dentro desse processo inteirinho, tem vitórias óbvias, todo mundo enxerga. Agora, se você tá achando que você vai descer o céu pra terra, né? Aí você, não, peraí, quando eu descer o céu pra terra, aí nesse dia, o mundo, a gente vai salvar as baleias, que é uma coisa que eu sempre brinco, né? A gente vai salvar as baleias, mas e até lá, pô? E até lá, esses ganhos não são importantes, não? Então o homossexual o Alan Turing, né, que é famoso, ele teve que ser castrado, ele foi castrado pelo Estado inglês, o Estado liberal e não sei o que, ele foi castrado na altura de depois da Segunda Guerra Mundial, pelo amor de Deus. Então isso não tem tanto tempo assim. Então o cara que foi um herói de guerra para a Inglaterra, ele foi castrado quimicamente, e enquanto, por ser homossexual, não foi por outro motivo, ele era um herói de guerra, e ele foi castrado. E aí passou menos de 100 anos e o mundo é completamente diferente. Aí você fala, não tem vitória nenhuma. Não tem pra você, né? Não tem pra você. Não tem pra você. Então assim, aí como a gente sabe que essas coisas são objetivas e trazem benefícios objetivos para as pessoas, a gente tem o dever. Quer dizer, você tem o dever de você fazer o que você quiser, é óbvio, né? Sempre. Sempre você tem o dever de você fazer o que você quiser. Ninguém manda em você. Mas o meu apontamento é que a gente deve perceber que como essas coisas têm funções reais, não é uma questão só de jogo de palavra, de se não fala com X ou se fala com X. Não é uma questão só assim. Isso transforma a vida das pessoas. E as pessoas não são burras. Então elas sabem quando você está fazendo um discurso que vai melhorar a vida dela ou não. A pessoa não é otária. A pessoa que vive os problemas, ela sabe quem está do lado dela e quem não está do lado dela. E aí você tem que tomar lados na vida, né, meu filho? Você tem que tomar lados na vida. Então, só porque parte da classe trabalhadora vai ser preconceituosa, por exemplo, né? Então parte dos playboys são, mas parte da classe trabalhadora também são, né? Então, como isso é fato, aí você vai capitular face às pessoas que são oprimidas nesse caso, só porque você quer um apoio majoritário dentro da classe trabalhadora, você pode optar por isso. Mas vai ouvir, meu filho, vai ouvir, e tem que ouvir calado, não tem que ouvir falando não, se achando bonitão não, tem que ouvir calado. Então beleza, então assim, aí conforme essa coisa, aí o cara começa com um discurso, não, mas isso são os pós-modernos, não, mas isso são os não sei o que, mas isso são os identitários, aí isso são os não sei que lá, isso são os não sei que lá, são os não sei que lá, os escambau, meu irmão. Aí você cresce, né, pra vida, você começa a compreender que as pessoas, né, têm interesses pessoais e elas não são idiotas, né, as pessoas do público, elas não são idiotas, elas percebem o que é importante pra elas e o que não é, aí você tem que tomar opções. Que tipo de coisa que você vai representar dentro da disputa política? O que você vai representar? Que grupos você vai representar? E você não pode ficar chamando os grupos que inclusive podem fazer isso por próprio interesse. Então, por exemplo, você poderia me acusar de estar falando isso para querer ganhar view de pessoas que são desses grupos oprimidos. Beleza, o problema é meu, se eu estou querendo falar isso para ganhar view ou se eu não estou querendo falar para ganhar view. Agora, a pessoa que está ouvindo isso sabe que eu estou defendendo o interesse dela e ela vai aderir a mim. Então, isso faz parte de um pacto político, né, de relação. As pessoas se estabelecem relação com o que elas acham que as representam. Se existem essas manifestações sociais e esses interesses na sociedade, é óbvio que isso tem um valor, inclusive eleitoral. Aí quando você faz o discurso contra, você está fazendo coro com a reação. Então o PCO tem um costume muito amplo e determinado por pauta, isso deve ter sido decidido dentro do partido, que quando tem pautas envolvendo questões de identidade, que são
problemas sociais internos dentro da sociedade brasileira e do mundo, aí ele vai dizer, isso é os Estados Unidos, aí isso é igual... Sim, nos Estados Unidos também acontece esse tipo de mudança, esse tipo de mudança é global, mas não é só porque é nos Estados Unidos, não é só porque a bibliografia do menino de universidade vai ser norte-americana ou europeia, que essas coisas não são reais nas vidas das pessoas. Então, primeiro ponto, o pessoal se acha muito do século passado e acha que isso é bonito, né? Porque agora veio o pós-modernismo, não sei o que, tal, e acha que é bonito falar contra as pessoas que são de grupos minoritários politicamente, né? Que estão historicamente em desvantagem. Então esse é o primeiro ponto. Então parar de se achar inteligentão porque você critica os pós-modernos. Parar de se achar inteligentão, tá bom? Parar de se achar inteligentão por causa disso. Agora isso não significa nada em relação à sinalização de virtude, porque, como eu disse aqui logo no início, eu sou machista, e eu não digo isso com orgulho, eu digo isso como uma declaração de como as coisas são, é a realidade, né? Então a gente tenta mudar, tenta melhorar, e algumas coisas eu sei que, por exemplo, usar o fato de eu ser homem para me criticar e me desmobilizar e dizer que eu não posso falar disso ou daquilo, isso eu não vou deixar, e eu vou bater de frente, seja você homem, seja você mulher, seja você um sapatênis, não interessa o que você é, se você vier tentar me desmoralizar para me afastar da discussão pública, eu vou bater, e vou bater com força, né? Tudo isso retoricamente falando. E então eu sei que às vezes eu posso inclusive deixar de ser uma pessoa exatamente ponderada, legal, simpática e às vezes abusar, né, de algumas coisas, de alguns insultos ou do que quer que seja, por causa dessa minha posição. Mas isso a vida é assim, né? A vida é acertar e cometer erros. Agora você não pode fazer o louvor do erro, né? O louvor do erro é que não dá para ser. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é mais importante nessa discussão toda, é o seguinte. O PCO, ele tem uma percepção pragmática de como os Estados Unidos é uma bela de uma porcaria, certo? Uma percepção pragmática de como os Estados Unidos é uma bela de uma porcaria, e faz uma puta propaganda contra tudo que for norte-americano e aí a favor de tudo que tiver contrário aos Estados Unidos. E de novo, eu entendo a função retórica disso. Agora, no vídeo passado eu até comentei isso, só que você não vai mentir, né, meu jovem? Você saber que aquilo lá é uma desgraça, que traz um monte de problema, né? Você não vai passar a criar um discurso de odeio aos Estados Unidos por tudo e qualquer motivo, de modo a que você comece a criar umas coisas que não tem nem pé, nem absolutamente nenhuma cabeça, né? Nenhuma cabeça, nenhum pé, nenhuma cabeça. Você começa a fazer essa crítica, só porque bate nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas não são burras, né? Então pode ter um ou dois trouxas que estão na sua base de apoio, que realmente elas não ligam lé com cré, e aí elas não vão saber o que você está falando. Mas se você faz isso todo dia, vai ser rapidinho para um adversário seu perceber que você está mentindo e pegar aquilo que você está falando, desconstruir, mostrar toda a falta de fundamento ou toda a mentira que você está produzindo e apresentar como você é mentiroso, né? Mentiroso, canalha mentiroso, né? Então, assim, por exemplo, quando o pessoal se posicionou a favor da Rússia na guerra, quando a guerra começou, a Rússia e a Ucrânia, eu falei para vocês, eu tenho uma visão institucional de geopolítica, eu não vou dizer igual, mas muito parecida com a do PCO, que é a seguinte: sim, essas coisas todas estão sendo causadas em última instância, por uma rearticulação de forças que envolve o interesse dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos tirassem o pé do acelerador, podia evitar a coisa. Então, os Estados Unidos certamente têm parte nessa eclosão da guerra. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Isso é objetivo. A gente já conversou aqui como Kissinger, que é um defensor, que é um diplomata dos Estados Unidos consagrado, que ajudou a acabar com a União Soviética, inclusive, né? Então, ele também fala isso, né? Estados Unidos, não põe o pé aí, que senão vai dar besteira e tal. Então, assim, então afirmar isso é objetivo, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Agora, daí é você começar a divulgar
que a guerra é exclusivamente um plano secreto dos Estados Unidos, aí não, aí você tem que comprar um chapéu de alumínio, colocar na sua cabeça, se esconder debaixo da cama e se proteger das ondas eletromagnéticas do governo da CIA, né? É assim que você tem que viver sua vida, porque você tá acreditando numa puta bosta do caramba, como se o mundo todo e todas as coisas que acontecessem fossem decididas numa sala